Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade. Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão da liturgia da palavra nas asas do Espírito. Hoje, sábado, dia 24 de julho, continuamos agora encerrando a 16ª semana do tempo comum e continuamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, digamos assim que é um aprofundamento daquilo que nós refletimos ontem, uma continuidade da parábola do semeador, uma segunda parábola que vai mostrar alguns elementos dessa mesma ideia. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, o Evangelho é do versículo 24 ao 30, nós vamos ficar com os dois primeiros versículos, 24 e 25, onde o evangelista vai dizer o seguinte: Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. Vejam, amados irmãos, a ideia continua a mesma. Agora já não mais em diversos tipos de terreno, mas presume-se um terreno de boa qualidade. O terreno já foi preparado. A semente, já sabemos, a palavra de Deus, também de boa, de ótima, de excelente qualidade. Então temos já dois elementos definidos: a boa semente e a boa terra. Claro que a previsão é de uma grande colheita. Porém, o que acontece? De noite, quando todos estavam descansando, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Veja, começamos aí a perceber que há uma ação do inimigo que tenta confundir os filhos da luz. O joio é uma planta parecida com o trigo. Os funcionários daquele senhor fizeram a proposta para o dono do campo: vamos arrancar o joio, para que ele não cresça, não sufoque e não prejudique o crescimento do trigo. Mas a sabedoria daquele homem disse: não, se vocês forem arrancar o joio, vão se confundir e vão arrancar também o trigo. Vamos deixar os dois crescer, na hora da colheita fica mais fácil distinguir o que é joio e o que é trigo, e aí dá para a gente separar e queimar aquilo que não presta, que não é trigo. Amados irmãos, para nós hoje, essa palavra está muito clara, define muito bem o que nós estamos vivendo. Nós estamos misturados, trigo e joio, joio e trigo. Resta-nos saber, primeiro, o que nós somos, ou a palavra que nós semeamos é trigo ou é joio, é a boa semente ou é a má semente. Muitas vezes nós somos confundidos e não dá para distinguir uma coisa da outra. O inimigo se reveste, se traveste de palavras bonitas, ideias envolventes, aparentemente boas, para nos enganar, para nos prejudicar e para comprometer a colheita. E aí cabe nos perguntar:
qual é a semente que nós estamos semeando? Ou qual é a semente que nós estamos cultivando? A boa semente ou a má semente? É preciso então esperar com muita cautela, com muito cuidado, com muita prudência, que nós consigamos distinguir uma da outra, que nós consigamos separar aquilo que é bom daquilo que não é bom. É preciso então muitas vezes ter paciência, analisar os detalhes, o comportamento, as ideias, as palavras, os gestos, para ir aí definindo e distinguindo uma coisa da outra. Porque, de alguma forma, aquilo que é bom vai produzir bons frutos e aquilo que não é bom não consegue produzir bons frutos. Jesus vai dizer que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Precisamos então prestar atenção, e aí temos a palavra de Deus, temos o magistério da igreja, temos a tradição da igreja, que vai nos dar elementos suficientes para fazermos esse discernimento entre o que é bom, o que é boa semente e o que é semente má, o que é trigo e o que é joio. É preciso que nós deixemos o Espírito Santo nos conduzir e nos iluminar nesse discernimento, para que nós não nos deixemos enganar pelos maus, pelos inimigos que sorrateiramente, na calada da noite, de forma sutil, vem incutir, semear nos nossos corações, no coração das nossas ovelhas, dos nossos irmãos, a má semente. Sabemos que esta semente boa é o próprio Jesus, é o Evangelho, é a palavra de Deus. E é essa que precisa vingar nos corações. Ainda que hajam sementes, sentimentos maus crescendo juntos, é preciso identificá-los e separar, e matar, e queimar aquilo que é mal dos nossos corações. É preciso deixar vingar, deixar florescer, deixar frutificar apenas a boa semente, que é Jesus, os bons sentimentos, os bons pensamentos, as boas intenções, os bons propósitos. Isso nós precisamos fazer em relação a nós mesmos e em relação àquilo que nós produzimos e colocamos à disposição dos irmãos. Amados, que esta palavra de hoje nos chame a atenção. Muitas vezes nos deixamos seduzir por muitas palavras bonitas, que apesar de serem bonitas, são joio. Apesar de serem ditas com uma intenção pervertida, são atraentes e enganam a muitos. É preciso que nós cuidemos de nós e dos nossos irmãos para não nos deixarmos enganar pelo joio que está sendo semeado em larga escala no meio do trigo, para confundir as pessoas, para perder as almas e para prejudicar o crescimento da evangelização, do anúncio do Evangelho. Precisamos ter cuidado. Por isso, a igreja nos garante, nos chama a atenção, para que nós possamos discernir à luz do Espírito, nas asas do Espírito, aquilo que é bom daquilo que é mal, daquilo que perverte, daquilo que engana, daquilo que é satânico. Não deixemos o inimigo continuar semeando joio no nosso meio. Cuidemos para que a nossa palavra seja a boa semente, para tocar os corações e nos converter, para que nós possamos fazer uma boa colheita para Deus no momento apropriado. Senhor Jesus, vem em nosso auxílio e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter esse discernimento, essa prudência, esse cuidado
com a palavra de Deus, que nós não deixemos a palavra de Deus ser contaminada com o joio, com a má intenção, com as provocações que são semeadas junto e às vezes até de uma forma aparentemente agradável. Venha em nosso auxílio, dá-nos o discernimento, dá-nos a prudência necessária para não nos deixarmos enganar pelo joio semeado pelo inimigo em nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Fique com Deus. Até amanhã.